Olá pessoal, beleza pura? Vamos lá continuar desenrolando, olha aí ó, biologia, protozoários, ok? Bom, na aula anterior a gente falou um pouquinho da importância dessa nova classificação em relação aos protozoários, legal? Lembro que você vai pegar ainda questões, textos, livros com sentido de classificação anterior, portanto antigo, tá? Então você vai pegar muitos livros, textos, apostilas, questões, trabalhando com classificação de protozoário sobre 4 aspectos, né? Primeiro deles, 4 grupos: ciliados, flagelados, esporozoários, sem estrutura de locomoção, e os ameboides, os risópodos, tá? Os sarcodíneos da ameba. Esse sistema ele mudou. Então ele não se baseia única e exclusivamente nas estruturas de locomoção como anteriormente, legal? Bom, hoje vamos falar um pouquinho aqui agora sobre amebozoários, tá? E ciliados, ciliofora, foros, possuir o quê? Cílios. Grupos importantes porque nós temos indivíduos que causam doenças em animais, em humanos, tá? No caso, a ameba, a amebíase, tá? E aqui nos ciliados, a balantidiose, tá? As duas doenças estão relacionadas à ingestão de água e alimentos contaminados. Óbvio que se eu pensar dessa forma, eu tenho que pensar em termos de prevenção. Então, qual é a prevenção básica? Água tratada, alimento tratado, limpo, essa história toda, ok? Mas vem para cá. Bom, os amebozoários, tá? Apresentam uma estrutura de locomoção à base de pseudópodos. Lembra disso aqui, ó? Vamos desenrolar isso aqui, ó. Corta aqui, pseudo, o que, gente? Falso, ok? E podes, o que? Pés. Falsos pés são aquelas expansões digitiformes, em forma de dedos. Então, aquele material, aquele citoplasma, ele avança, leva a membrana plasmática junto com ele e ele vai englobando, por exemplo, uma fonte alimentar. Então é o que você vê aqui, ó. Você tem uma amebazinha disforme. Lembra que os protozoários não têm parede celular, podem ter exoesqueleto como os foraminíferos, mas não tem parede celular, lembra disso? E vamos imaginar que eu tenho aqui uma partícula alimentar. Então essa expansão do citoplasma vai permitir que o protozoário englobe essa partícula e, obviamente, se alimente dela, tá? Então, eles são chamados falsos pés, que caracterizam os amebozoários ou o movimento ameboide, tá? Nós temos os mixomicetos, seres de difícil classificação. Você vai ler em algum lugar, os mixomicetos são classificados como fungos. Os mixomicetos pertencem ao reino protista, ó, antigo reino protista. São protozoários? Não são. Então, há uma controvérsia muito grande em relação a eles. E eles, na natureza, são seres disformes, né? Não tem uma forma fixa. Tem um papel muito importante na degradação de matéria orgânica morta, tá? Então, tem um papel importante na decomposição dessa matéria orgânica. Mas o que é importante para a nossa vida, para a nossa prova, tal, é a história das amebas. Por quê? As amebas causam uma doença, como eu falei anteriormente, chamada amebíase. Aí, lá na questão, o cara vai falar sobre isso aqui, ó. Vacúolo pulsátil ou vacúolo contrátil. É a mesma coisa, ok? Para que serve? Vamos imaginar. Vamos recordar a aula de citologia em que você falou o quê, ó? Você viu um meio hipertônico e um meio hipotônico, legal? Então imagina que eu tenho aqui o protozoário, uma ameba. Ameba na água doce. Ora, se a ameba na água doce, eu posso dizer simplificadamente que o meio interno dela é hipertônico em relação ao meio externo. Tá? Então, estou representando aqui para ficar fácil para ti, ó. Concentração maior internamente, concentração menor o quê? Externamente. Pela definição de osmose, que envolve o quê? Passagem de solvente, vamos falar de água, do meio externo hipotônico para o meio externo
hipertônico, significa dizer o quê? Esse protozoário, essa ameba, em um meio hipotônico, vai ganhar o quê, moçada? Anota aí, ó. Vai ganhar o quê? Água. Então para um pouquinho, bota a mão no coração, respira e olha para cá. Eu estou dizendo para ti que essa ameba está em uma água doce, um rio, um lago. Portanto, ela é hipertônica em relação ao meio externo, que é hipotônico, legal? Menor concentração. Pela definição de osmose, relembra lá, o solvente sai do meio hipo para o meio hiper, legal? Rogério, por que o solvente entra no protozoário? Por que a água entra? A água entra com desejo, entre aspas, né, de tornar os dois meios o quê? Isotônicos, com concentração o quê? Iguais. Óbvio, se eu tenho um meio hiperconcentrado em relação a esse meio externo, ou eu retiro o soluto ou eu jogo água. O suco está muito doce. Ou você retira o açúcar ou você joga água nele, né? O que é mais fácil, gente? Jogar água nele, não é não? Aí a concentração diminui e, consequentemente, fica muito mais fácil. Olha só, o que vai acontecer? Imagina, então, essa amebazinha na água doce, sendo hipertônica no meio que é hipotônico. Ela dana ganha água. Entendeu, sementinha? Então ela está ganhando água, ganhando, mas ela não tem parede celular porque protozoário não tem parede celular. Então o que significa dizer? Essa ameba vai ganhando água até explodir. É assim que ocorre? Não, não tem sentido. Qual é a estrutura que evolutivamente apareceu aí? O vacúolo pulsátil ou vacúolo contrátil. Então anota aí no teu caderno, ó. Vacúolo contrátil ou pulsátil tem a função básica de quê? Jogar para fora o excesso de água que o protozoário está ganhando. Essa é a função dele. Então, para nós entendermos aqui simplificadamente, é uma bombazinha que está jogando para fora da ameba, do protozoário, o excesso de água que a ameba está ganhando, o protozoário está ganhando por osmose. Porque como a osmose é um processo que ele não tem controle, né, um processo passivo, se ele estiver no meio hipotônico, o protozoário vai ganhar água, mesmo que ele não queira. Então ele teve que arranjar evolutivamente um mecanismo para jogar para fora esse excesso de água. Legal? Então essa é a função do vacúolo contrátil. Agora uma perguntinha que vai apertar você aí, ó. E nos protozoários de água doce? Esse vacúolo acontece? Acontece. Porque o meio externo é menor concentrado que o meio interno da célula. E nos protozoários de água salgada? E aí? Pensa bem. Protozoário de água salgada está no meio agora o quê? Hipertônico. O problema do protozoário de água salgada não é mais ganhar água, é que ele perde água. Então precisa do vacúolo para jogar esse excesso de água para fora? Não, porque ele não está ganhando água, ele está o quê? Perdendo. Então você não vai encontrar esse vacúolo aqui, essa organela, em protozoários de água salgada. Legal? Guardou isso? Show de bola. Vem para cá. E os ciliados? Ciliofora, né? Apresenta cílios. Aqueles protozoários que apresentam estruturas de locomoção ciliada. O Paramecium caudato, protozoário de vida livre, não causa doença, tá? De água doce, tranquilo. E o balantídeo, por exemplo, balantídeo coli, que causa uma doençazinha chamada balantidiose, principal característica, a diarreia também. Agora vem para cá. O Paramecium, ele tem duas estruturas interessantes, o macronúcleo e o micronúcleo, ambos apresentam DNA. Agora uma diferenciação importante para a gente, ó. O macronúcleo, ele é responsável pelo metabolismo geral da célula e pela reprodução assexuada. Opa, relembra para mim, reprodução assexuada, não há variabilidade genética. Um exemplo aqui, ó, você tem um protozoáriozinho aqui, ele vai sofrer uma bipartição e vai originar o quê? 2 protozoários.
isso é assexuado. Há variabilidade genética aqui? Não há, beleza? E o micronúcleo? Responsável pelo processo sexuado e pela reprodução assexuada também. Então, para facilitar para você, sementinha, guarda aí, ó. O micronúcleo exclusivamente participa do processo reprodutivo. E o macronúcleo, ele está principalmente relacionado com o processo metabólico da célula, as reações que vão manter essa célula viva. Legal? Desenrolou aí? Grande abraço, até a próxima.